Você acreditaria se eu te dissesse que uma lei judaica estabelecida há 3.000 anos atrás pudesse ditar os rumos da história humana como a conhecemos? E que essa lei, sem que eu ou você percebêssemos, estaria por detrás dos principais eventos da era moderna, desde a eclosão de guerras até a queda de impérios? Pois é, nesse vídeo iniciamos uma jornada rumo aos mistérios da lei dos jubileus, para descobrirmos como essa ordenança divina milenar impactou, ou melhor, determinou o mundo em que vivemos hoje. No livro de Levítico, capítulo 25, versículo 10, a lei dos jubileus foi estabelecida pela primeira vez ao povo de Israel no deserto. Diz o texto sagrado: consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para seu próprio clã. Guarde essas palavras, pois falaremos delas mais tarde. Essas palavras, escritas em pergaminho, foram anunciadas por Moisés, o libertador de Israel da escravidão egípcia, no Monte Sinai. Já nos últimos meses de vida, Moisés fez uma série de pronunciamentos à nação de Israel, compilados no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, resumindo a epopeia do povo judeu a partir de sua saída do Egito. As declarações mosaicas, embora abrangessem temas relacionados à vida social, econômica, religiosa, entre outros, não diziam apenas respeito à situação dos israelitas de sua época. Na verdade, mais importante que direções para realidades palpáveis daquela sociedade, as palavras de Moisés constituíam um decreto profético acerca do futuro da sua nação nos próximos séculos e eras. Em outras palavras, Moisés estava predizendo o destino que aguardava o povo de Israel na matrix da história humana. Destino este atrelado à lei dos jubileus, como veremos mais à frente. Nas palavras de Moisés, a nação de Israel seria invadida por uma nação inimiga e os judeus seriam levados cativos, exilados às nações. Eles seriam espalhados até os confins da terra, seriam perseguidos de nação em nação, de reino em reino. Seriam nômades na terra. Como diz em Deuteronômio 28, 64, e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Continua. Essa profecia de cativeiro viria a se cumprir não apenas uma, mas 3 vezes na história do povo judeu. Em 722 a.C., o Império Assírio destrói o reino do norte de Israel, levando para o exílio 10 das 12 tribos que formavam a nação judaica. Quando da invasão assíria, a nação estava dividida em 2 reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Desde a época de Roboão, responsável pela divisão do reino de seu pai, o famoso rei Salomão. Após o exílio do reino do norte, o reino do sul também é invadido e destruído 150 anos depois, em 586 a.C., por Nabucodonosor, rei da Babilônia, iniciando o chamado cativeiro babilônico. Segundo o profeta Jeremias: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo que eu falei contra ela, tudo que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. A vitória de Ciro o Grande, rei persa, sobre a Babilônia,
e seu subsequente Edito de 538 a.C. concederam liberdade aos judeus e permissão para que retornassem à terra de Israel, pondo fim aos 70 anos de exílio. Por fim, em 70 d.C., o território judeu é novamente invadido, dessa vez pelo Império Romano. Sob o comando do general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, que havia iniciado a campanha contra os judeus em 67 d.C., os romanos destroem completamente o segundo templo de Jerusalém, bem como a própria cidade e a terra de Israel. Tem início então a grande diáspora dos judeus, expulsos por Roma de sua terra prometida e condenados a vagar em exílio pelos confins da terra por quase 2000 anos. Agora, voltemos à pergunta inicial do vídeo. Seria possível um homem como Moisés, com séculos e até milênios de antecedência, prever os acontecimentos históricos de sua nação? Como acabamos de ver, a história judia refletiu, praticamente ao pé da letra, as profecias de Moisés. A questão que se nos apresenta agora é: quem ou o que foi o responsável por tudo isso? A resposta se encontra na lei dos jubileus. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. A cada 50 anos, o jubileu era proclamado em toda a terra de Israel, ocasionando a libertação dos escravos e garantindo a reconquista, a reocupação e recondução das terras originais aos seus legítimos donos, seja na mesma geração deles ou nas suas gerações seguintes. Imagine que você perdeu sua casa, sua terra, sua família, sua posse ancestral, sua herança. No ano do jubileu, você obtém, recupera tudo isso de volta. No ano do jubileu, aquilo que foi perdido é restaurado. No ano do jubileu, você e sua família retornam à casa. Sua separação da terra é finalizada. Em outras palavras, o jubileu é o ano de retorno e restauração. O jubileu constitui, portanto, o processo de restaurar, trazer de volta aquilo que estava perdido. A terra é devolvida ao seu verdadeiro dono, e o dono é devolvido à sua terra natal. Talvez você deva estar se perguntando agora, mas o que tem a ver o jubileu com a profecia mosaica de exílio que se abateria sobre o povo judeu ao longo de sua história? Bom, absolutamente tudo. A quem foi dado o jubileu? Aos judeus, a nação de Israel. O que representa o jubileu? O retorno à terra ancestral. E o que seria a terra prometida e a cidade de Jerusalém para o povo judeu? Sua terra ancestral. Nesse sentido, o mistério da lei dos jubileus diz respeito ao retorno divinamente ordenado do povo judeu à sua terra ancestral, à sua terra prometida, após séculos de exílio em terras estrangeiras. O próprio Moisés profetizou como a lei do jubileu se manifestaria, em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 3. Então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde estiver espalhado. Portanto, podemos afirmar que a história de Israel estava e está atrelada à lei dos jubileus. Um mistério de magnitude tão grande, tão épica, que nos leva a uma conclusão tão importante quanto conhecer o mistério. Que existe um agente na história, alguém tão poderoso que seria capaz de ordenar a complexa e intricada cadeia de decisões humanas, de modo a levar a cabo seus propósitos eternos, e que comunicou a Moisés seus desígnios já previamente estabelecidos.
O que você acabou de assistir é apenas o início de uma jornada rumo ao descobrimento do que talvez seja um dos maiores mistérios da humanidade. Por isso, eu te convido a me acompanhar nessa jornada em que descobriremos juntos como a lei dos jubileus é muito maior e mais poderosa do que tudo o que você poderia imaginar, atraindo e envolvendo até as pessoas mais inesperadas e das terras mais distantes. É o que falaremos sobre no próximo vídeo, acerca da profecia do forasteiro eixo chamado Mark Twain.